Direito Econômico, Sistema Financeiro Nacional. Continuando o estudo do Sistema Financeiro Nacional, ainda falando sobre a sua composição, vamos falar sobre os órgãos normativos do Sistema Financeiro Nacional, começando pelo Conselho Monetário Nacional, que é o órgão máximo do Sistema Financeiro Nacional, instituído pela Lei 4595, que institui o Conselho Monetário Nacional com a finalidade de formular a política da moeda e do crédito como previsto nessa lei, objetivando o progresso econômico e social do país. E o Conselho Monetário Nacional será composto, nos termos do artigo 8º da Lei 9069, pelo Ministro do Estado da Economia, que será o presidente do Conselho Monetário Nacional, pelo Secretário Especial da Fazenda do Ministro da Economia e pelo presidente do Banco Central. A função do Conselho Monetário Nacional está determinada no artigo 4º da Lei 4595, que tem como principais diretrizes autorizar a emissão do papel moeda, disciplinar o crédito, fixar diretrizes e normas para políticas cambial, monetária e de crédito, e nesse quesito é importante apontar que o Conselho Monetário Nacional também determina a meta de inflação, que é a meta do IPCA, que é o Índice de Preços ao Consumidor Amplo. E o Conselho Monetário também tem como função impor limitações ao mercado e regular o redesconto, que são as operações interbancárias, bem como a constituição, o funcionamento e a fiscalização das instituições financeiras que operam no país, bem como a autorização e fiscalização das instituições financeiras estrangeiras que também operam no país. E aqui é importante apontar que essas palavras são determinantes para identificar a função do Conselho Monetário Nacional, tomando cuidado que autorização e regulação também são funções, não nessas respectivas áreas, mas em outras, delegadas ao Banco Central, como veremos. Ainda em relação ao Conselho Monetário Nacional, precisamos falar do Copom, que é o Comitê de Política Monetária, que, conforme já falamos, é um órgão decisório do Conselho Monetário Nacional. Ele é organizado pela Circular 3868 do Banco Central. Portanto, ele é um órgão de política monetária do Banco Central e órgão decisório do Conselho Monetário Nacional. Ele se reúne de 6 em 6 semanas, ou seja, de 45 dias em 45 dias, sendo que as suas reuniões se dão em 2 dias, sendo numa terça e numa quarta-feira, e existe um período de silêncio, o qual o Banco Central não pode divulgar nada, que seria a quarta-feira anterior à reunião e a terça-feira posterior à reunião. Então, durante esse período, tanto anteriormente como após a reunião, o Banco Central não divulga coisa alguma. Posteriormente, ele divulga ao mercado o que foi decidido em sua reunião. E esses 2 dias de reunião se dividem basicamente da seguinte forma. No primeiro dia de manhã, haverá a reunião de mercado, onde as diretorias do Banco Central trazem as informações mercadológicas para fundamentar as decisões do Copom. Posteriormente, no primeiro dia à tarde e no segundo dia pela manhã, existem as discussões conjunturais. E, finalmente, no segundo dia à tarde, haverá a sumarização das informações e os relatórios abertos, que serão divulgados ao mercado. E o Copom é formado pelo presidente e pela diretoria colegiada do Banco Central, sendo que o presidente do Banco Central é quem autoriza o viés da Selic meta, pois o Copom ele fixa a meta da taxa Selic, também chamado de meta Selic, bem como o viés dessa taxa, que nada mais é do que uma margem de erro. Portanto, caso a taxa Selic seja de 7%, o viés da taxa poderá ser de até 6% ou até 8%. Dentro dessa margem, é possível que haja uma discrepância da meta da taxa Selic. E também o Copom é responsável pela divulgação do relatório da inflação. E veremos mais adiante que essa meta da taxa Selic ela é baseada nas informações que foram apresentadas na reunião do Copom. Baseado nisso, o Copom identifica uma meta para a taxa Selic. E daí o Sistema Financeiro Nacional, através dos seus órgãos reguladores, utiliza determinadas ferramentas que estudaremos mais adiante para manter a taxa Selic, que é diferente da meta da taxa Selic,
dentro desse limite. Lembrando mais uma vez que quem autoriza o viés da taxa Selic meta é o presidente do Conselho Monetário Nacional, que é o presidente do Banco Central.